Bom dia. Quero agradecer o convite, né, o pessoal que organizou o seminário, principalmente a Mariana, que foi quem entrou em contato comigo. Eu pensei algumas vezes em não aceitar, né, assim que eu recebi o convite. Eu pensei no nome de um amigo para indicar e ele já estava indicado também, vai falar à tarde, o Rodrigo. É um tema muito difícil de se falar, não é? O tema do racismo, embora ultimamente se esteja falando muito. E, bom, diante do que foi exposto aqui, né, eu não sei muito bem com o que eu posso contribuir, né? Eu vou tentar colocar algumas coisas, mas eu acho que não muito diferente do que foi explicitado aqui. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários, eu não fiz um texto, e por que eu pensei, né, em não aceitar, embora, né, já venho um tempo, venho estudando, trabalhando algumas coisas, porque o racismo é muito curioso, né, dá para perceber na construção do evento, dependendo, né, de quem assume a palavra, a gente tem que falar em primeira pessoa. Não é? O racismo, nós estamos acostumados do ponto de vista acadêmico, não é? Sempre com um sujeito de enunciação mais ou menos distante do que ele está falando, né? Então é muito diferente a experiência de colocar em análise o racismo, porque é revolver feridas, né? É uma coisa um tanto incomum do ponto de vista da produção de conhecimento. Isso é uma coisa. Então, né, tantas coisas aqui já faladas nessa parte da manhã. E um outro motivo que está atrelado a esse, né, eu pensando, estudando, escrevi algumas coisas. E nesse momento mesmo, né, que eu estou aqui, eu tenho 3 primos desaparecidos na Baixada. Entende? 3 primos negros, uma mãe e 2 filhos. E é uma condição que praticamente não se estuda, não se pensa no Brasil, que é diferente da condição da execução, né? É o desaparecimento, que é enorme, brutal, né? Delegacia de Homicídios da Baixada, você chega lá e você se assusta, né? Porque cada um vive o seu. E aí, quando você entra dentro dos equipamentos do Estado, que deveriam lidar com isso, você se assusta com o número de inquéritos. E os policiais, sabe? É a rotina. Então, essa é uma condição, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, se fala desse sofrimento desde a esquerda, ou seja, desde a ditadura militar. Dos desaparecidos políticos da ditadura militar, é onde você vai achar a maior literatura, filmes e tudo mais, mas você não vai ver isso do ponto de vista da população negra praticamente. E imagina, né, tudo que foi falado aqui, o que a gente sabe é a condição da população negra no Brasil, essa prática que passa pelo Estado e passa por outras agências de desaparecimento de pessoas, isso é uma coisa que pouquíssimo se fala, isso é uma invenção do governo francês, do exército militar francês, na Argélia, na guerra de colonização da Argélia, a prática de tortura e desaparecimento de corpos profissionalizados. E isso foi trazido pelo Brasil pelo exército francês. Foi trazido pelo Brasil pelo exército francês. Ou seja, essa tecnologia, né, porque isso é uma tecnologia, isso é uma arte de produzir sofrimento. Isso foi produzido em corpos negros. Isso foi testado, não é? Até a prática da tortura, que se fala muito que foi feita no Brasil durante a ditadura, com o médico ao lado, né? Você tortura e o médico aguenta mais meia hora, aguenta mais uma hora. Isso foi testado e desenvolvido pelo exército francês na Argélia, ou seja, em corpos norte-africanos. E não é à toa, né? Passa a ditadura, passa isso, passa aquilo, continua numa boa esse procedimento em tudo quanto é canto desse país. Então, é muito estranho colocar em análise alguma coisa que te assola de forma tão brutal como é o racismo. Eu vou
fazer alguns comentários, assim, o tempo é muito curto e, como eu falei, é um tema extremamente complexo, como ele tem sido muito falado. Eu tenho observado que o tema do racismo tem sido tratado de forma racista, muito, né? Isso é um perigo enorme, porque a gente sabe que o que se mexe muito, chega um momento que você para de perceber, não é? Aquilo que está muito colocado, como a roupa do nosso corpo, chega um momento que a gente para de perceber. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tudo que toca a população negra é sempre tratado de forma, com desprezo, inclusive o tema do racismo, que aí quem está fazendo esse evento, né, em algum momento pode colocar dentro das suas articulações como é construir um trabalho desse. Né? O que é isso dentro da história de uma prática de trabalho e saúde mental? O que é um tema desse? O que é uma organização dessa? Então, eu vou fazer alguns comentários, porque essa parte da manhã, né, o subtema é o racismo, o que podemos aprender, não é isso? E o tema principal, né, a influência do racismo no sofrimento mental da população negra. Essa primeira palavra me chamou a atenção, né, a noção de influência. E eu fiquei pensando sobre ela. É uma palavra fraca, não é? Ainda mais por tudo que nós ouvimos aqui. O racismo, do ponto de vista, né, das populações colonizadas, ele não influencia, ele constitui a vida. Mas ele não constitui somente a vida daquele que é objeto do racismo, ele constitui a vida daqueles que gozam com o racismo, não é? Isso é uma coisa importante, eu acho, que a gente tem que pensar, que está se falando muito pouco quando se fala do racismo. O racismo não é um desvio de conduta, o racismo não é um problema de personalidade, o racismo não é um problema moral. O racismo é uma política de dominação. Tem gente que goza com o sofrimento dos outros. E não é porque é perverso. Não é porque é um pervertido, não é porque ou uma pervertida. Não é porque enquanto tem muita gente morrendo e sendo desaparecida, tem muita gente vivendo muito bem. E uma coisa não se separa da outra. A cidade branca não sobrevive sem o tormento sobre a cidade negra. Ela não sobrevive. Assim como a cidade negra não sobrevive, como ela sobrevive, sem as delícias que acontecem na cidade branca. A gente não pode tirar de vista isso em relação ao racismo. Porque senão fica esse debate de vamos caçar quem é mais racista, não é? E vira uma coisa de personalidade. Antes fosse isso. Não é? Então, o racismo, ele não influencia, ele constitui a vida que você vai ter. Ele constitui a vida das pessoas, as posições que você vai ocupar no mundo. Então, essa posição, né, essa narrativa brutal de se reconhecer como uma mulher negra a partir de uma perda, entende? Isso não é influência, isso são linhas de constituição. O racismo são linhas de constituição. Aí poderíamos entrar, porque o tema é atrelado à saúde mental, né? Desde a subjetividade até a arquitetura da cidade. Toda ela pode ser lida pelo racismo, não é? Então, a geografia do Rio de Janeiro, me parece, é muito parecida com o processo de subjetivação das pessoas na cidade, tanto da população negra quanto das outras populações, não é? E eu achei, assim, importante, porque abre um pouco para pensar algumas coisas de forma mais cuidadosa, a noção de sofrimento, porque normalmente se fala em doença ou adoecimento, né? Isso é um outro tema que eu acho, às vezes eu tenho um pouco de cuidado de relacionar a palavra racismo com saúde, porque a gente pode cair nesse lugar estranho de patologizar, não é? E nós sabemos que a patologia mental é extremamente desqualificante, de patologizar uma população extremamente rotulada. Então, essa coisa que a população negra é doente. Ela é doente, né? Ela sofre muito, ela é extremamente adoecida. Eu não estou falando que não tenha sofrimento, por isso que eu acho que a palavra sofrimento é uma palavra mais rica
para a gente poder entender o processo, porque tem acontecimentos que não cabem em diagnóstico, tem dores que não cabem em palavras, não é? E não vão caber em diagnóstico, não vão caber em transtornos, não vão caber em tratamento que estão colocados. Isso é uma coisa. Assim, é muito complexo pensar o racismo. Eu penso o seguinte, que a população negra brasileira, essa é uma palavra aqui que eu vou entrar nela também, que até a noção de população é meio estranha para a gente. Mas vamos continuar assim, que a população brasileira negra provavelmente é uma das populações mais saudáveis do mundo. E eu não vou dizer porque estamos falando do Brasil, né? Mas se fosse pegar em outros países também. Nós temos que pensar isso. Não é? Tem um indígena chamado Ailton Krenak, vale a pena procurar algumas coisas dele, e o Ailton Krenak fala uma coisa interessante. A água está subindo, né? O neoliberalismo, né? As pessoas estão assumindo numa boa o seu fascismo, a vontade de que os outros morram. E o Ailton Krenak fala uma coisa interessante. Olha, da população negra e a população indígena, eu tenho notícia, eu sei como é que a galera vai se virar com isso aí. Agora eu não sei se alguns brancos vão suportar. Dada a condição que a gente vive, brutal nesse país, eu acho que a população negra tem muita saúde. Tem muita. Em que sentido? Se a gente pensar o que é o Brasil, a Lélia Gonzalez escreve isso, não é? O Brasil tem um racismo que ela chama de racismo de denegação. Ele constitui o país, mas ao mesmo tempo todo mundo nega, né? Existe o racismo, mas não existe os racistas. É uma coisa curiosa do país. Aí ela falou assim, a figura do negro, né, ou da pessoa negra, da população negra, ela é jogada nos cantos mais distantes possíveis de tudo. Desde o enunciado, né, daqueles que ocupam a posição de enunciação do que tem valor, desde a cidade e tudo mais, né? Nos livros de história, onde você for procurar. Curiosamente, quando você vai pensar o que constitui o Brasil, é tudo produzido pela população negra, não é? Se você for pensar a imagem do Brasil, o que é o Brasil, do ponto de vista da música? O Brasil sem a música, sem a população negra, sem esse instrumento aqui, a gente não teria ideia do que é a música brasileira, não é? O que é o Brasil do ponto de vista da culinária? O que é o Brasil, não é? Do ponto de vista da estética, do ponto de vista dos comportamentos cotidianos, culturais, absolutamente impregnados de culturas africanas, mas que nós não conseguimos sequer nomear, não é? É um gesto simples de cumprimentar a pessoa colocando a mão no ombro, né? Esse é um gesto africano. A palavra moleque, né? É uma palavra quibundo. E por aí vai, não é? Desde as palavras até praticamente tudo que atravessa a constituição da vida brasileira. E ao mesmo tempo, é essa população que some, que é torturada, cujos filhos, né, das mães negras são transpassados por todo tipo de bala, são torturados de todas as formas, são mortos, por exemplo, um outro lugar que não se fala, né? Nas relações de trabalho, não é? Você pegar os estudos sobre acidente de trabalho no Brasil e racializar, você fica absolutamente enlouquecido, é inacreditável. Porque quem vai ocupar as posições que tem menos proteção? É evidente, é sempre a população dele. Então, assim, apesar dessa arquitetura brutal, eu tenho um mestre que fala isso, né, o mestre Carlos Negreiro, esse país seria muito chato se não fosse a população negra. Eu não estou falando isso como palestra motivacional. Eu estou falando que, aí isso bate aqui na gente de novo. Se a população negra fosse depender dos aparelhos de saúde mental do Estado, aonde ela estaria? Todo mundo morto, não é? Eu acho isso um dado importante. Converso com as amigas e os amigos. Se a gente quer pensar a saúde da população negra, tem que começar não a ensinar, perguntando como é que vocês estão fazendo. Porque desenvolveu-se tecnologia e elas estão aí e estão sendo apropriadas pelos brancos, tem que dizer, não é? Desenvolveu-se tecnologia de cuidado da vida não institucionais, não é? E, lógico, a máquina de destruição não para, estão sendo apropriadas e a gente está perdendo. Estou dizendo isso o seguinte:
pode estar um pouco confuso, mas isso é uma coisa importante. Se o racismo, né, ele é constitucional, das posições que as pessoas ocupam no mundo, das instituições, como já foi falado aqui, né? Por que é que tem muita gente que acredita ainda que o aparelho de Estado vai se desviar disso? Por que é que ele vai fazer isso? Por que é que em algum momento o aparelho de Estado vai suspender todas as máquinas de esmagamento da população negra? Por que é que ele vai fazer? Quem é que vai conseguir fazer essa máquina virar para o outro lado? Não é? E aí eu penso isso, a gente tem, o vocabulário é uma coisa importante, porque o vocabulário conduz, né, abre ou fecha o pensamento. Eu acho que a gente já pode fazer isso, que é o seguinte: nomear as coisas mais ou menos como elas são. Agora eu não tenho falado mais o Estado, eu tenho falado da supremacia branca. O Estado é uma imagem da supremacia branca, a gente tem que se ligar nisso. Então, toda vez, né, existem diversos autores que falam isso. O racismo produz uma coisa brutal, né, que é a posição de implorar. Você tem que implorar. Você tem que implorar para ser reconhecido, você tem que implorar para ter uma casa, você tem que implorar para poder circular, você tem que implorar para que deixe seus filhos vivos. E o mais brutal, você tem que implorar isso, a supremacia branca. E todas as instituições que a compõem, desde o capitalismo até o aparelho de Estado. Não é? E a gente está vendo isso nessas últimas eleições, como isso é verdadeiro. Ou seja, no momento que a supremacia branca, né, tem 500 anos nesse país, a brasileira, cismam de endurecer, eles endurecem e não há quem pare. São, né, como o governador eleito que usa um vocabulário de frigorífico, né? Nós vamos ter que abater. Não é? Esse é um vocabulário de frigorífico, não é? De açougue ou de aviário. Nós vamos abater. Faz todo sentido do ponto de vista do racismo. Porque isso é uma coisa que, se desse tempo, eu acho importante entrar. Talvez o primeiro gesto que o racismo faça, ou que ele faz do ponto de vista das populações negras, retirar ou nunca colocar, porque ele não retira, ele não coloca na condição de humano. Então isso é uma outra questão para a gente pensar. Por exemplo, a própria noção de população. Não existe população negra, assim como não existe povo negro. Isso é um artifício de linguagem, né, que a gente utiliza para tentar mobilizar alguma coisa, mas do ponto de vista do racismo, não existe população negra. Existe um conjunto de coisas, de objetos. E aí, quando essas pessoas que ocupam a posição de poder abrem a boca, é muito curioso, e ela precisa estudar isso. Ela sabe qual é o vocabulário que ela tem que usar. Tem que abater. Tem que abater porque ele sabe a imagem de quem vai morrer. Ele tem na cabeça corretamente a imagem de quem vai morrer. E quem vai morrer é quem, durante a maior parte da história desse país, foi vendido nessa rua que tem na frente desse hospital aqui, a Sacadura Cabral, que é uma rua toda cheia de lojas de escravos, de escravizados, foi vendido junto com tábua, junto com jumento, junto com corda, e anunciado assim nos jornais. A gente não estancou isso ainda. Quando a gente fala de corpos negros, né, e alguns intelectuais marcam essa noção, de corpos negros, não é de pessoas negras, é para mostrar que nós não estamos falando de humanos brancos e humanos pretos. Ser preto é não ser humano. É não ser humano, do ponto de vista do racismo. Por isso que não é uma questão de personalidade, de percepção, de entendimento. Fulano não me entende, ou ele tem um problema. Não é um problema de educação. Isso é uma outra questão. O racismo não é um problema de educação. Esse é um argumento da direita. Sinto muito dizer, não é? A direita vai dizer que o racismo se acaba com a educação. Um dia ele vai acabar. Quando esses animais, porque o problema são dos negros, quando esses animais forem educados,
como nós, aí o racismo acaba. Esse é o argumento da direita. O argumento da esquerda é que quando vier acabar com a luta de classes, você acaba com o racismo. O que as duas posições não colocam em análise? Que é o que eu comecei falando aqui para a gente pensar o racismo. A supremacia branca. É esse que é o ponto, não é? Porque isso constitui poderes. E assim foi constituído esse país, tornando pessoas, colocando pessoas na condição de tábuas de pinho suíça. Está nos jornais, é só você ler os jornais da época da escravidão. E muitas pessoas fizeram as fortunas que existem até hoje nesse país. Está colocado aí. Não é? E aí tem um outro ponto, assim, tem muitos psicólogos, né? Eu sou professor de psicologia. Tem um outro ponto no título, que é o sofrimento mental da população negra. É uma outra questão. Como é que a gente vai pensar o sofrimento mental de uma população que foi decapitada? É decapitada em que sentido? A política de animalização ocidental passa por um percurso próprio da forma como o homem euro-americano se entende modernamente, né? Que é o código cartesiano. Penso, logo existo. Ou seja, o que define o humano para o Ocidente é a capacidade intelectual, é a capacidade de pensar. E a gente vê isso, né, muito frequentemente. A partir daí você faz as divisões. Por exemplo, o animal é um animal porque ele é irracional. Não é isso? Então, se a gente pegar logo depois do que se chamaria uma espécie de argumento religioso para o racismo, para a invasão da África e da América do Sul, que é o que se encontrava nas escrituras, não é? Os homens de cor têm que ser submetidos porque eles são provavelmente pessoas sem almas e muito próximos dos animais. Logo depois, não é? Esse argumento religioso, se criou esse argumento filosófico, não é? Filosófico científico, com inclinações científicas, que os pretos são dominados pelo corpo, eles são dominados pelas paixões que tem no corpo. Por algum motivo, aí cada teórico europeu vai dar uma resposta diferente, seja do ponto de vista da evolução das espécies, né? Da evolução das raças, melhor dizendo, seja por conta do clima, como diz o Hegel. Os povos melaninados, eles não conseguiram ainda desenvolver muito bem o telencéfalo. Então, ainda na década de 50, certos psiquiatras e psicólogos tinham algumas hipóteses, né, em relação ao cérebro africano, ou o cérebro dos africanos e dos negros na diáspora. Por exemplo, que eles eram lobotomizados por natureza, ou que eles não tinham integração cortical. Por que eu estou falando isso, né? Você vê que é sempre na cabeça. É sempre na cabeça, porque é pela cabeça que o Ocidente se define, pela sua capacidade de razão. Então, não é à toa, por exemplo, e a isso tem um autor que eu acho muito importante, que é o Cheikh Anta Diop, que ele vai dizer que isso foi uma produção tão violenta e tão forte que até muitos intelectuais negros acreditam nisso. Que o Ocidente é a razão e o restante dos povos são emoção, são corpo, ou é corpo, não é? Isso é uma mentira colonial. E aí causa uma imensa estranheza para a gente até hoje, por exemplo, você vê um intelectual negro, porque a gente não supõe, não é? Você deve ser jogador de futebol, pagodeiro, corredor, não é isso? É alguém que mexe muito bem com o corpo, e tem muita gente que acredita ainda nisso. Então, o que eu estou dizendo? Como é que a gente pensa a saúde mental de quem nunca foi dada a possibilidade de pensar o mental? Como é que a gente pensa? E aí, se a gente for entrar nos estudos de psicologia,
é muito interessante, que ele corresponde absolutamente a essa tese. Praticamente não existe, como já foi falado aqui. A gente não sabe praticamente nada dos processos de subjetivação das populações negro-africanas. Ou então é uma crítica que se faz, por exemplo, em diversas formas de produção, desde o cinema, o teatro, a literatura e a historiografia brasileira. Vou terminar. Por exemplo, né, você pega a historiografia brasileira em relação ao período da escravidão no Brasil, você consegue mapear vários pontos de vista. Você vai construir uma narrativa sobre um acontecimento histórico, você vai mapear alguns pontos de vista. Você só não consegue perceber na literatura brasileira o ponto de vista do africano. Ele não aparece como sujeito que pensa a sua experiência. Isso não é à toa. Isso também não vai aparecer na psicologia, por exemplo. E eu acredito, deve ter pessoas aqui com outra formação que se colocam essa pergunta. Quem é o sujeito que pensa naquilo que você lê, naquilo que você ouve, naquilo que você escuta? Então isso não está separado, né, de quem quer trabalhar com a cabeça das pessoas. Vamos manter ainda essa divisão cartesiana do corpo e da mente, né? Aonde está a mente de quem você atende? De quem não pôde ter direito a ter uma mente, de refletir, de pensar, ou que é jogado ou jogada no lugar de só sente e é maluca, é dominada pelas paixões. Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte. É uma maluca, olha, só vive gritando, fala alto. Se fala tanto isso dos favelados, né? Fala alto, fala gritando, é desesperada, é afobada. Se fala tanto isso dentro dos hospitais, não é? Bom, eu tenho que finalizar, tem um monte de coisa aqui. Mas eu acho que das coisas que eu coloquei aqui, eu acho que tem uma questão importante que a gente tem que pensar, que eu acho que é o fio de ouro desse troço, que é o racismo. Não tem como pensar o racismo só colocando em análise a cidade negra. Tem que colocar em análise a cidade branca. O que eu estou dizendo é a supremacia branca. E enquanto a gente não tiver coragem de mexer nisso aí, nós vamos continuar procurando corpos desaparecidos. Obrigado.